Chegou ao fim a 10ª rodada, com um jogo a menos. Botafogo e Ceará não jogaram nessa rodada junto com os demais clubes. E aí, como ficou? Quais foram os destaques dessa 10ª rodada? Qual jogo chamou a atenção? Como está a tabela? Como estão os nordestinos? Como está o nosso leão? Vamos lá saber um pouquinho desse resumo, desse raio-x do que foi a 10ª rodada. Agora antes, se inscreve aí no canal, me ajuda a voar, igual ao esporte. Igual ao esporte não, me ajuda aí a subir esse canal. Vamos lá. A 10ª rodada chegou ao fim e temos algumas surpresas que aconteceram. Eu vou passar aqui todos os jogos e vou deixar para o final, para mim, o que foi os grandes destaques da rodada. Para mim, teve 3 jogos que se destacam dos demais. Primeiro, teve o clássico. Esse, para mim, dentro da normalidade. Fluminense 2, Vasco 1. O jogo foi na casa do Fluminense, com o mando de campo do Fluminense. Vasco, que jogando sem seu mando de campo é uma mãe, honrou esse estigma e perdeu para o Fluminense por 2-1. Outro jogo, segundo jogo da rodada, para mim, a grande surpresa da rodada. A maior, sem dúvida nenhuma. São Paulo 0, Mirassol 2. Meu amigo, o Mirassol tá calando a minha boca de um jeito. E mas não me vem dizer que o elenco do Mirassol é bom. Não é. Mas o trabalho do seu treinador é maravilhoso. Chega à perfeição. 2-0 o Mirassol bateu o São Paulo em pleno Morumbi. Quando chegar na tabela, vou falar novamente do Mirassol, porque a posição do Mirassol ninguém acreditava. Todo mundo pensava que o Mirassol ia ser saco de pancada e não está sendo. Parabéns aí para o trabalho feito do técnico, porque o elenco foi montado como Série B. Isso não muda de ideia. Outro jogo foi Atlético Mineiro 0, Corinthians 0. O Corinthians conseguiu um grande resultado aí, fora de casa. Parabéns para o Corinthians, que ainda vem em trancos e barrancos, mas vem fazendo uma campanha ali meio tranquila, mesmo com todo o caos que tá a política do Corinthians, né? Todo mundo tá vendo aí, o presidente vai cair. O Grêmio venceu em casa aí, Grêmio que precisava muito da vitória, conseguiu vencer o Bahia por 1-0 em casa. Resultado normal, porque o Bahia jogando lá no Sul também nunca faz grandes coisas. O Grêmio precisava dar essa resposta para descolar um pouquinho ali da zona de rebaixamento, conseguiu uma excelente vitória, uma importante vitória o Grêmio conseguiu. No jogo esperado da rodada, o grande jogo e para mim surpresa também. Não uma surpresa como foi o Mirassol, mas uma surpresa. Palmeiras 0, Flamengo 2. Em São Paulo o jogo. O Palmeiras tinha a chance de abrir 7 pontos de vantagem e não abriu. 2-0 para o Flamengo. Flamengo encosta ali no Palmeiras e garante que a briga vai ser boa nesse campeonato entre os dois. Vai ser muito boa. Vou pular esse jogo porque é o do meu leão, vou falar dele no final. Vamos pular para uma outra surpresa. Eu não esperava a vitória do Santos na Bahia contra o Vitória. Vitória se complicou demais com essa derrota. Demais. Eu que digo que o Vitória vai cair. O Santos também é grande candidato a cair, mas vejo ali um potencial no Santos de se salvar por conta do efeito Neymar. Mas
o Vitória vacilou feio nesse jogo, que eu não acreditava na vitória do Vitória, que não aconteceu. E sobre Neymar, porra, sou teu fã, acho que você gere muito bem assim o atendimento na maior parte das vezes ao público, mas o que você fez lá no jogo contra o CRB, sei não, viu? Tu não quer ser a grande estrela da seleção? A seleção é seleção de todo mundo, Neymar. Vai ficar tratando mal os torcedores só porque tá jogando contra o Santos? E eles têm que pegar mesmo no pé dos jogadores do Santos, que é o quê? Que fiquem te babando, porque tu é Neymar? Oxi, vai jogar na casa do CRB, espera o quê? Tem que sair caladinho, pô. Quando tu estiver na seleção, esses mesmos torcedores vão estar torcendo para você. Isso se você tratar todo mundo bem. Se começar com esse dando piti aí para todo mundo, bicho, tu vai perder a simpatia que as pessoas que têm por tu ainda tem. Já tem muita gente que é contra tu por causa de muitas atitudes tuas. E esses teus comportamentos aí contra torcedores que são torcedores da seleção, que tu diz hoje que teu principal foco é a Copa do Mundo, vacilando feio, viu? Vacilando feio, viu, Neymar? Olha que eu não sou de te criticar, não. Outro jogo que também foi uma certa surpresa, assim, mas que já não é tanta surpresa, mas foi algo assim de tanto que eu não botei ele eu disse que tinha 3 surpresas. Essa é quase uma surpresa, vai. Fortaleza perdeu em casa pro Cruzeiro 2-0. E olha, Cruzeiro pressionou demais, só deu Cruzeiro. Esse Fortaleza tá muito com o cara que vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Vai brigar até o fim. 2-0, joga mal Fortaleza esse ano. Todo ano Fortaleza ainda não teve uma sequência boa de jogo. Teve um jogo esporádico, outro esporádico, mas joga muito mal na maior parte do tempo esse time de Fortaleza. Não encaixou como nos outros anos. Vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Anota isso. E para fechar a rodada, teve o jogo do Bragantino ontem, contra o Juventude, 1-0 para o Bragantino, resultado bom aí para o Sport. Os resultados agora olhando da perspectiva do Sport, o do Mirassol horrível, 2-0 para o Mirassol, horrível esse resultado. Fluminense e Vasco, bom para o Sport. Vitória 0, Santos 1. O Santos desgarrou um pouco do Sport, mas vejo como positivo, tirou ali e segurou Vitória. E esse do Bragantino 1-0 também muito bom, e o Cruzeiro vencendo Fortaleza 2-0 muito bom. Então a rodada foi até interessante para o Sport, tirando o jogo do Mirassol. Agora o Sport não se ajudou. O Sport empatou em casa contra o Internacional, time reserva do Inter, e Inter com um jogador a menos. Então o Sport não se ajudou. E com isso, como é que fica a tabela? Dando atenção principalmente ao G4, depois passarei por onde estão os nordestinos, um destaque ou outro eu vou falar, e termino com o Z4. O G4 ficou bem interessante, ainda com os 4 clubes que vêm firmes aí nesse G4. Palmeiras segue na liderança com 22 pontos, Flamengo com a vitória encostou, tá 1 ponto atrás com 21, Cruzeiro 20, Bragantino 20. E eles abriram para o 5º colocado, que hoje é o Fluminense, que tem 17. E para mim, repito, Cruzeiro já é uma surpresa, mas a grande surpresa é o Bragantino se segurando aí já na 10ª rodada, e ele tá se segurando a 2 pontos só do Palmeiras. Então o Bragantino é aquele time que, como é que ele tá aí, mas ele não quer sair, ele tá se segurando e tá ganhando confiança e vai ganhando seus jogos, 1-0 aqui, 1-0 ali, e vai ficando. Parabéns aí ao fraco Bragantino por essa surpresa.
Tirando esse G4 que vão sólidos ali, vamos falar dos nordestinos. A rodada foi muito boa para o Ceará também. O Ceará que não jogou, vai jogar fora de casa contra o Botafogo, mas não jogou e tá ali se segurando na 6ª posição. Perdeu apenas uma posição para o Fluminense, que venceu o Vasco. Então, o Ceará continua sendo o melhor nordestino na 6ª posição. Colado com ele, com a mesma quantidade de pontos, porém perdendo no saldo de gol, está o Bahia em 7º, também com 15 pontos, a 5 pontos do G4. Aí vê como é, né? 5 pontos do G4, a gente fala como se fosse pouco. Porra, Bahia e Ceará tá 5 pontos do G4. Aí quando fala do Sport, o Sport tá a 7. 2 pontos só a mais. A 7 de sair da zona. Ah, é muito ponto. Pô, se o Sport começar a embalar, a gente tira esses 7 pontos fácil, viu? Fica a dica aí. Mas daqui a pouco a gente fala do Sport. Depois disso, o outro nordestino que vem aparecer é o Fortaleza, já na boquinha da zona do rebaixamento, em 16º com 10 pontos. O primeiro da zona é o Vitória, com 9 pontos. E aí, daqui a pouco a gente fala da zona. Quero falar do Mirassol. Mirassol está na 9ª posição, com 14 pontos. Bicho, é muito surpreendente isso. Mirassol está se consolidando aí nesse meio de tabela e está começando a ficar difícil imaginar uma queda muito grande do Mirassol a ponto de brigar lá embaixo. Dito isso, ainda acredito que o Mirassol vai brigar para se salvar do rebaixamento. Ainda acho isso. Voltando lá para a zona de rebaixamento, tá o Vitória com 9, Santos saiu da vice-lanterna, agora é o 18º com 8. O Juventude assumiu essa 18ª posição com 8 e o Sport continua com 3. Agora vamos dar um pouco de atenção ao Sport. Falando de quem está na porta da zona, está o Vasco e o Fortaleza. Times esses que eu acho que vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Ambos com 10 pontos. O Sport está com 3 pontos. 3. Ainda não venceu. Esse jogo contra o Inter, eu achava que era o jogo decisivo do Sport. E aí eu venho dizer a vocês, o Sport foi rebaixado contra o Internacional. O Sport tá morto. Mas eu, como cristão, eu acredito em ressuscitamento. E agora, o que a gente espera do Sport é que o Sport ressuscite, porque morto ele tá. O Sport agora briga para voltar para a Série A. E essa briga começa esse ano. Se o Sport se salvar, ele não vai estar se salvando, ele vai estar conseguindo o acesso para a Série A de 2026. Então a briga hoje é pelo acesso do Sport para a Série A, porque cair ele já caiu, morto ele já tá. Agora é ir em busca de ser ressuscitado pelo Sport. Tudo.